Fala pessoal, na apresentação de hoje a gente vai tratar de um tema muito importante, que é justamente como você deve elaborar o seu caderno de erros, uma ferramenta de suma importância na preparação se você quer ter uma aprovação de maneira mais rápida e um estudo mais efetivo. Muita gente fala de caderno de erros, mas não explica como fazer. E é isso que a gente vai fazer aqui. Muitas vezes você acredita que resolvendo questão você está trabalhando ali o seu estudo ativo, revisando, realmente praticando a teoria, mas não necessariamente. Você tem que fazer um estudo investigativo no momento que estiver resolvendo questão. Ou seja, você acertou a questão, mas realmente você tinha certeza, você ficou em dúvida ali, acabou acertando no chute. Você errou a questão, mas você conseguiu entender ali o que você não sabia naquela questão que fez você errar. Então, tudo isso a gente vai trabalhar no caderno de erros. Eu fiz uma pequena apresentação aqui para vocês e eu vou trabalhar ela agora. Então a gente vai trabalhar aqui 6 pontos que eu montei nessa apresentação para vocês entenderem o conceito, o objetivo, quando você deve usar o caderno de erros, como montar seu caderno de erros, como e quando revisar seu caderno de erros e a mentalidade ao realizar as questões no caderno de erros, né? Você tem que errar com inteligência. Tudo isso a gente vai trabalhar e depois a gente vai trabalhar um pouquinho na prática como você vai fazer. Eu vou montar junto com vocês aí como é que vocês devem montar esse caderno de erros, tá? Então, iniciando pelo conceito. O que é caderno de erros? Muita gente fala disso, mas às vezes a gente nem sabe o que é caderno de erros. É só pegar, copiar e colar a questão? É pegar só as questões que eu errei? É pegar as questões que eu acertei, mas estava em dúvida? Então, qual é o conceito? O conceito de caderno de erros nada mais é que um registro dos pontos que você ainda não domina completamente. É um material vivo e pessoal que vai te acompanhar até a prova. Ou seja, você não vai colocar tudo no seu caderno de erros. Você vai colocar só os pontos mais importantes. E dentro disso a gente trabalha justamente o objetivo. Qual seria o objetivo do caderno de erros? Corrigir, né, falhas com inteligência. Então, se tu está errando determinado tema, a gente vai trabalhar para colocar aquele tema dentro do teu material de caderno de erros, para que tu revise sempre ele e não erre mais aquele tema. Também vai evitar que o erro que tu faz só questões e não sabe ali o que tu tá acertando, o que tu tá errando. E por meio do caderno de erros, tu vai saber se tu domina o tema ou se tu não domina o tema. E por fim, ele vai ser um importante aliado na tua revisão, tá? Então, a gente vai trabalhar constantemente quando você vê em revisões, você vai ver nas suas metas lá, estudar pelo caderno de erros, e logo depois resolver questões. Então, o teu caderno de erros vai ser o teu material de revisão, tá? No início, tu vai ver que vai ser um pouco complicado de colocar, o que que eu devo colocar ali? Mas tudo isso a gente vai trabalhar no decorrer dessa apresentação. Tá, entendi o conceito, entendi o objetivo. Vou até deixar aberto aqui, caso vocês queiram anotar, né? E agora a gente vai para quando usar. Beleza, entendi que é para temas de suma importância dentro do meu estudo de resolução de questões, é para corrigir as minhas falhas ali, pontos onde eu não estou bem no meu estudo, estou errando questões, mas quando eu vou usar? A gente tem 4 hipóteses principais que a gente vai usar o caderno de erros. As 3 principais obrigatórias são as seguintes: quando você errou ou não sabia o conteúdo, ou seja, você nunca viu aquele conteúdo, é um tema novo e errou aquela questão, vai para o seu caderno de erros. Você acertou a questão, mas chutou, ou seja, foi sorte, não tem mérito algum. Se foi no dia da prova, beleza, você acertou a questão no chute, está valendo. Mas é como tirar 0 em 1 ali, com 5 pessoas, com 4 pessoas. Quando você está resolvendo uma questão que vai até a letra E, você tem 25% de chance de acertar, 20% de chance de acertar. Se vai até a letra D, você tem 25% de chance de acertar. Então não tem mérito nisso. Então você não sabe aquele tema, tem que ter essa consciência e ver ali o ponto principal da questão e jogar para o seu caderno de erros. Outra situação é quando você acertou a questão, mas não tinha certeza absoluta. Você ficou ali entre duas, conseguiu eliminar duas, em múltipla escolha que vai até D, por exemplo, e aí ficou naquela. E A ou B, A ou B, A ou B, e foi acabou marcando A, acertou a questão, mas você não tinha plena convicção da questão. Então você tem que ver ali qual ponto que você não sabia, que ficou em dúvida, e também isso é muito importante de ir para o seu caderno de erros, tá?
E a gente tem uma quarta hipótese, que é uma hipótese complementar, que ela é opcional, mas ela é valiosa, que é a seguinte: quando você acertou e sabia a questão, mas encontrou uma nova informação muito interessante. Ou seja, você viu um mnemônico muito legal, um detalhe específico que a banca cobra, um autor preferido daquela banca, uma jurisprudência recente que você não conhecia. Isso enriquece teu material e também pode ir para o teu caderno de erros. Beleza, professor. Já aprendi aqui o conceito, o objetivo, corrigir falhas com inteligência, servir como material base de revisão, as três hipóteses principais, né? E uma acessória aqui de quando fazer o caderno de erros, o que colocar, né, no caderno de erros. E agora, como é que eu devo montar esse caderno de erros? A gente vai começar pelo formato. Então, o formato desse caderno de erros, obrigatoriamente, tem que ser digital, tá, gente? Não inventem de querer fazer caderno de erros de maneira escrita, porque você vai perder muito tempo. Aqui, concurso público, a gente está trabalhando contra o tempo. Então, enquanto tu está copiando uma questão ali no caderno de erros, o teu colega lá que está estudando, fazendo digital o caderno de erros, ele já resolveu 5 questões, já colocou 3 pontos lá das questões no caderno de erros dele, e tu ainda está copiando o primeiro ponto da primeira questão no teu material escrito, tá? Então pode até ser que você, mas eu consigo fixar melhor o conteúdo fazendo de maneira escrita. Beleza, mas que tu consiga ali 20, que seja 30% a mais, fixar o conteúdo de maneira manual, não vale a pena. Não vale a pena, comprovado já em vários estudos, que apesar de tu ter uma retenção um pouco melhor aí nesse material escrito, o tempo que tu perde para montar ele não compensa no longo prazo, enquanto os outros candidatos estão avançando bem mais no conteúdo, colocando bem mais informações, enquanto tu tá ali fazendo de uma maneira muito lenta. E aí, por onde que a gente deve fazer? Pode ser pelo Word, pode ser pelo Google Drive, tem aplicativos como o Notion, PDFs editáveis. Eu prefiro fazer no Google Drive ou no Word, tá? Mas fica a critério de vocês. Eu vou dar um exemplo mais à frente no Google Drive, como montar lá um caderno de erro, as pastas. Então, assim, você tem essa opção, mas pelo amor de Deus, faça digital. E tá aqui justamente o motivo, né? Facilidade de editar, facilidade de atualizar. A gente vai ver também que no futuro você tem que ir limpando seu caderno de erros. Você não vai só colocar informações. A partir do momento que você dominar aquele tema, você vai excluir ele do seu caderno de erros. Então sempre ele vai estar em constante mudança. E isso no caderno escrito você não consegue fazer. Agora vamos falar da estrutura. O caderno de erros, ele deve vir com a disciplina e o assunto. A gente vai ver mais à frente, resolvendo questão de processo penal e inquérito policial. Então eu vou criar um caderno de processo penal, tema, inquérito policial, e lá vai ser só questões relacionadas a inquérito. Tá? Depois você coloca um resumo da questão, ou seja, uma síntese alternativa do que trata aquele tema, ali, especificamente as características do inquérito, a questão do indiciamento. Então você coloca a síntese ali da questão e a alternativa, ou então o comando da questão, mais a alternativa que você errou, e o seu comentário posterior, conforme a gente vai ver mais à frente. Você vai colocar o motivo que você colocou aquela questão ali, você ficou em dúvida, você errou, você acertou, mas não tinha certeza. Você vai fazer uma pequena explicação com as suas palavras, tá? E quando eu falo de pequena explicação com as suas palavras, não é para você simplesmente colocar Ctrl+C, Ctrl+V. Você tem que colocar Ctrl+C, Ctrl+V, mas também explicar um pouquinho com as suas palavras o seu entendimento ali daquele assunto. E por fim, coloque uma dica complementar, se você achar pertinente. Um mnemônico, uma jurisprudência ou uma forma que a banca cobra ali aquele assunto. Depois disso, pessoal, você vai fazer a limpeza periódica do seu caderno de erros. Ou seja, na segunda, na terceira vez que você estiver já revisando aquele caderno de erros, quando você notar que aquele assunto ali está fixado na sua mente, que se cair em qualquer questão você não erra mais, você não vai manter aquele tema lá no seu caderno de erros mais. Você vai fazer a limpeza, porque aquele tema não é mais necessário. Como a gente viu lá no começo no conceito, o caderno de erros ele é justamente para temas que você não tem o domínio, ou seja, temas que você ficou com dúvida, que você está errando, que é para você revisar e não errar mais aqueles temas. Então, a partir do momento que você não erra mais, aquele assunto ali tem que sair do seu caderno de erros. E claro, se você ainda erra,
você vai ter que revisar, e revisar e revisar aquele tema, inclusive nas vésperas da prova, na semana da prova. Porque mesmo você lendo e relendo ele ali no seu caderno de erros, você continua errando questões sobre ele. Como eu reviso meu caderno de erros? Você vai ter duas formas de revisar seu caderno de erros. A primeira dela é semanal, ou seja, preferencialmente por matéria e assunto. Então, você estudou direito administrativo na sua meta dessa semana. Você vai ver que daqui a 7 dias, 10 dias, vai constar na sua meta para você fazer revisão daquele tema. E na orientação de estudo, vai estar para você ler seu caderno de erros. Tem outras orientações, como ler os grifos, mas preferencialmente o caderno de erros. Só que, claro, se você não tem ainda o caderno de erro montado, você vai ler ali o seu material teórico, os grifos, vai resolver questão, para depois, né, você ter um robusto caderno de erros para você poder revisar por ele. A outra hipótese vai ser na revisão de véspera, ou seja, vai realizar uma prova, vai viajar para fazer uma prova, leva seus cadernos de erros no notebook, no tablet. Ainda tem esse ponto que eu não citei lá, o porquê de fazer o caderno de erros digital. Eu tinha um problema muito grande quando eu fazia a prova, porque o meu material era todo escrito à mão, então eu tinha vários cadernos, muitos cadernos. Então eu ia viajar para fazer prova e eu não conseguia levar esses cadernos. Então, se eu tivesse um material digitado, um material no tablet ali, que seria, por exemplo, o caderno de erros, facilitaria muito a minha revisão, temas que eu não dominava, teorias que eram parecidas com as teorias do concurso de pessoas, que a gente tem ali a teoria objetivo formal, objetivo individual, objetivo material. Então, eram temas que eu sempre revisava em véspera de prova e com o material escrito à mão eu não conseguia fazer isso. Tá? Então, vocês vão ver que caderno de erros vai facilitar muito a vida de vocês na véspera de prova, na véspera de simulados também vocês podem ler eles. Dito tudo isso, você tem que ter a mentalidade de errar com inteligência. Por que errar com inteligência? Você tem que entender que o erro ele não te define, tá? Mas repetir o erro sem aprender, isso sim é um problema. Então, o caderno de erros nada mais é do que você ter a humildade de que você não sabe aquele tema. Você não tá dominando aquele tema. Tu tá em dúvida, tu acertou a questão, mas tu acertou no chute. Então, a bem da verdade, tu não entendeu aquele tema. Então, por isso que o caderno de erros, ele é uma excelente ferramenta que vai facilitar a tua revisão, a retenção do conteúdo, o aprendizado do conteúdo. Isso aí vai facilitar no momento de tu resolver uma questão discursiva, porque tu vai trabalhar ali, quando tu estiver lendo o caderno de erros, os teus erros, então aquilo ali vai fazer tu fazer aquele estudo ativo, aquele pensamento, pô, realmente isso é isso aqui, não é aquilo que eu pensava. E isso tudo vai fazer tua memória de curto e longo prazo aí melhorar muito. Então, os conceitos principais foram esses. Agora, a gente vai trabalhar na prática como fazer esse caderno de erros. Tá, pessoal, beleza. A gente já está aqui no que concursos, resolvendo questões de inquérito policial. Suponhamos que hoje você estudou processo penal, inquérito policial, vai começar a resolver questão. Então, primeira questão, procedimento destinado a obter elementos para identificação dos investigados ou delimitação do objeto. A frase descreve notícia de fato, o procedimento administrativo, o procedimento preparatório, o inquérito civil. Questão aí de 2025, tá? Que caiu no concurso do MPE para secretário de auxiliar de Santa Helena, né? Nem sei do que se trata isso, mas é dentro do órgão do Ministério Público, alguma secretaria. E traz uma frase: procedimento destinado a obter elementos para identificação dos investigados ou delimitação do objeto. E aí pergunta do que se trata essa frase. Uma notícia de fato, procedimento administrativo, procedimento preparatório ou inquérito civil. Pode ver que já é uma questão que eu não tenho 100% de certeza. Apesar de ser uma redação truncada, uma questão que veio aí, a gente teria que responder. E eu não tenho 100% de certeza dela. Um procedimento destinado a obter elementos para a identificação dos investigados. Isso é um inquérito policial. A gente sabe que está dentro do tema inquérito policial, procedimento destinado para a identificação de investigados. Ou a delimitação do objeto, aí que pega, né? Porque delimitação do objeto, que é objeto? Então a gente fica assim.
a gente já descarta inquérito civil, tá? A gente pode descartar também notícia de fato, porque notícia de fato não é um procedimento. E a gente fica naquilo entre procedimento administrativo e procedimento preparatório. Pode ser uma pegadinha de ser procedimento preparatório, mas eu marcaria procedimento administrativo. Obter elementos de identificação dos investigados ou delimitação do objeto. Na verdade, eu marcaria procedimento preparatório, porque uma das características do inquérito policial é ele ser um procedimento preparatório para a ação penal. Então, assim, dentro desse conceito que fala de investigados, tá mais para ser um procedimento preparatório, um inquérito policial, do que ser um procedimento administrativo. Apesar de que o inquérito policial é tanto um procedimento preparatório como um procedimento administrativo. Então, assim, é uma questão que realmente eu marquei questões aqui como difíceis ou médio, né, para a gente responder, e provavelmente essa questão ela foi classificada como difícil, porque realmente fica difícil de saber qual é a alternativa correta. Eu vou marcar procedimento preparatório, pela minha experiência de concurso. Sempre quando vem algo um pouco diferente, é o que a banca quer pegar o candidato para muitos errarem, né? E ele ser o examinador de suprassumo, que fez uma questão com alto índice de erro. Então vamos ver. Acertei. Mas é uma questão que eu não tinha certeza absoluta. Então é uma questão que provavelmente eu colocaria aqui algum conceito para o meu caderno de erros. A gente vai abrir os comentários. Provavelmente deve ter reclamação aqui nos comentários, porque, como eu falei, ficou bem ambíguo. E aí o primeiro aqui já diz: a frase descrita se refere a procedimento preparatório. O procedimento preparatório é uma fase preliminar do processo, com o objetivo de reunir elementos que permitam a identificação dos investigados ou delimitar o objeto da investigação, antes de dar início formal ao processo principal. É aquilo que eu falei, né? O inquérito policial é tanto um procedimento administrativo, tá? Mas ele também é um procedimento preparatório. Então, dentro do contexto da questão, a gente consegue entender de o que eles queriam cobrar. Que justamente eles queriam cobrar esse conhecimento. Que o candidato soubesse que o inquérito é um procedimento preliminar, que ele vem antes do processo. Mas dizer que o inquérito é um procedimento administrativo não está errado. Mas a gente tem que se ater ao que cobrava, né, a frase. Ele não falava de inquérito. Ele falava só que é um procedimento destinado à identificação dos investigados ou delimitação do objeto. Dentro dessa frase, o que estava mais correto? Conforme que a gente fez aqui, eu entendi que era procedimento preparatório e acertei a questão. Mas, dentro aqui do meu caderno de erros, eu colocaria um ponto específico sobre esse tema. Ou seja, como é que eu faria? A gente vai vir aqui no Drive, que eu já abri. A gente cria aqui em novo. E a gente cria uma nova pasta. Nessa nova pasta, a gente coloca caderno de erros. Beleza, vai criar a pasta. A gente abre. Aqui dentro, a gente dá um clique com o botão direito. Tá, você pode fazer isso também no Word, tá, gente? É mais prático. Mas aqui, constantemente você pode acessar por seu e-mail, né? Pode ficar colocando informações de uma maneira mais rápida do que abrindo arquivo por arquivo no Word. E aí aqui você vai em documento em branco. Então aqui você já pode começar a montar o seu caderno de erros. Como a gente viu, a gente estava resolvendo uma questão de inquérito policial. Então, vamos colocar aqui processo penal, né? O tema. Então a gente vai colocar o tema aqui, processo penal, inquérito policial. E um detalhe muito importante, gente. Nesse momento que você está montando seu caderno de erros, você não deve estar tendo muita atenção a essa questão de formatação, de cor, porque só no momento que você for fazer a revisão do seu caderno de erros, que é o momento que você vai alinhar ali, vai justificar, vai colocar uma cor que você gosta mais, porque senão se você ficar parando para ficar editando toda hora e ficar voltando para a questão, você vai quebrar muito seu raciocínio jurídico no momento de resolução. Então aqui você pega, coloca processo penal, inquérito policial, e eu vou vir naquela questão que eu fiquei em dúvida. Então ele tratava de um procedimento, trouxe uma frase, e teve como gabarito procedimento preparatório. E aqui no primeiro comentário a gente já tem um conceito, né, de procedimento preparatório. E eu não tinha certeza,
do que seria, né, um procedimento preparatório, apesar de com raciocínio ali conseguir resolver a questão, mas fiquei em dúvida. Então o que eu posso colocar? Posso colocar aqui, procedimento preparatório. Caramba. Pera aí. Procedimento preparatório. Dou 2 pontos, tá? Falei que não é para ter muita atenção essa questão de formatação, mas um negrito, uma coisinha aqui ali você pode fazer. E aí eu venho lá e já copio aqui esse conceito. Opa, venho para cá, dou mais um espaço aqui para ficar melhor e já colo, tá? E pronto, a informação está aqui. Posso colocar, como eu falei, conforme as orientações, uma seta aqui e colocar, por exemplo, fiquei em dúvida sobre esse conceito na questão. Pronto, já foi a primeira informação do seu caderno de erros. A gente dá mais uma olhada aqui nos comentários para ver se tem algo mais importante aqui que dá para a gente também aproveitar. Traz aqui mais conceitos de notícia crimes, né? E tudo mais. Questão para derrubar meio mundo. Eu sabia que alguém ia reclamar das questões, da questão. E pronto, já foi a nossa primeira questão para o caderno de erros, tá? Vamos para a segunda. Já é uma questão de promotor de justiça, que fala o seguinte: em relação ao inquérito policial e à investigação criminal, observando a orientação do Supremo Tribunal Federal e as ações diretas de inconstitucionalidade, XXX, assinar a alternativa correta. O artigo 28, parágrafo 1º do Código de Processo Penal dispõe que se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito policial promovido pelo Ministério Público, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Assim, não cabe à autoridade judiciária submeter ao órgão de revisão ministerial a promoção de arquivamento formulada pelo membro do Ministério Público. Tá? A gente sabe aí que foi decidido, né, nas ADIs citadas, 6298, 6299, 6300 e 6305, que o arquivamento do inquérito policial ele não deve ser feito pelo Ministério Público, tá? A gente ainda continua com a sistemática anterior, apesar de na lei não estar isso, né? Porque o pacote anticrime lá ele não teve os artigos expressamente revogados, mas essa interpretação, conforme a Constituição entendeu que o arquivamento ainda deve se submeter ao crivo do Poder Judiciário, então essa alternativa aqui a gente já sabe que está errada. O indiciamento privativo do delegado de polícia dá-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias. Por se tratar de ato produzido no inquérito policial, peça que tem natureza administrativa, não há nulidade a ser sanada, caso evidenciada a total ausência de fundamentação no indiciamento formal do investigado. Também essa questão está errada. Gente, mas eu estou fazendo com base no meu conhecimento, tá? Então, para vocês, provavelmente pode ter surgido alguma dúvida aqui e você ficou em dúvida. Pô, será que a vítima tem esse prazo mesmo para recorrer e o judiciário não pode se meter no arquivamento? Então você ficou em dúvida. Então já é um ponto que você deve ter ciência que ele pode ir ou não ir, dependendo do nível ali que você ficou em dúvida, para o seu caderno de erros. Tá? Essa aqui também está errada. Por quê? Porque o indiciamento, né, se ele tiver maculado de ilegalidade, ele pode ser declarado, né, ilegal pelo juiz e o delegado pode até mesmo ser obrigado a desindiciar alguém que ele praticou ali por meio de ilegalidade aquele indiciamento. Então também está errado aqui essa questão. Todos os atos praticados pelo Ministério Público como condutor da investigação criminal devem se submeter ao controle judicial, podendo o juiz determinar o trancamento da investigação quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento. Ok, todos os atos do Ministério Público, né, devem ser submetidos ao controle judicial, certo? Pode o juiz determinar o trancamento da investigação quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento, ou seja, uma investigação ali
produzida pelo Ministério Público ilegal, pode o juiz trancar aquela investigação? Acredito que sim, então vamos deixar essa questão em stand-by. Se o investigado estiver preso, o juiz poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido do Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias. Após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Tá, gente? Dentro desse contexto aqui das ADIs, o Supremo também decidiu que o inquérito, mesmo o investigado preso, ele pode ser prorrogado sucessivamente por prazos de 15 dias, tá? Não tem mais aquela regra que 10 dias tem que encerrar o inquérito e não pode ser prorrogado. Com essa decisão do STF, ele entendeu que, mesmo o investigado estando preso, pode haver, dentro claro, caso de excepcionalidade, por exemplo, uma investigação muito complexa, uma organização criminosa de que precisa o indivíduo que está preso ser aprofundado as investigações, pode ser renovado, tá? Então, por isso também, essa alternativa aqui eu entendo que está incorreta, porque apesar dele trazer uma parte que é artigo de lei, isso aqui, com o pacote anticrime, se você for olhar lá na parte que trata de inquérito, ele diz justamente o que diz essa alternativa, que por representação da autoridade policial só pode prorrogar uma única vez o prazo do inquérito. Se não for terminado nesse prazo, a prisão será relaxada. Só que como a gente viu, a questão está perguntando com base nos entendimentos, né, das ADIs. Então, por isso essa alternativa também está incorreta, ao meu ver. E aqui, dizendo que há duas alternativas corretas, acredito também que não. Então, assim, ficou alguma dúvida? Eu fiquei com algumas dúvidas, por exemplo, nessa aqui, porque é letra de lei, né? Então, assim, a gente sempre fica com o pé atrás de não marcar o que está na lei. E também, essa aqui também eu fiquei com um pouco de dúvida, porque, vou até ler novamente, não cabe à autoridade judiciária submeter ao órgão de revisão ministerial a promoção de arquivamento formulada pelo Ministério Público. Poderá submeter a matéria à revisão em instância competente da forma de assim, não cabe à autoridade judiciária submeter ao órgão de revisão ministerial a promoção de arquivamento. Não, gente, como eu falei, né? Agora continua a sistemática de cabe ao juiz, né, analisar a questão do arquivamento. E se ele não concordar ali com o arquivamento que o promotor colocou, ele vai submeter na instância de revisão. Então continua aquela mesma sistemática anterior. Então, eu fiquei em dúvida um pouco, mas marcaria a letra C, tá? Então, eu acertei a questão e a gente vai ver os comentários, tá? Vai dar uma olhada nos comentários e a gente vai ver que vai trazer, né, justamente as questões da ADI. E vai trazer aqui os principais pontos do porquê cada questão, cada alternativa, né, estava incorreta. Então, aqui a gente pode ver que a A, o erro está em justamente dizer que não está que estava excluída, né, a possibilidade do juiz exercer a legalidade do arquivamento, o controle da legalidade. Como a gente viu aí, ele pode fazer esse controle. Então, se era um tema que surgiu dúvida ali, vindicou alguma dúvida, como eu falei, eu fiquei um pouco de dúvida ali de saber se realmente ele podia ou não podia. Então, poderia ser um tema que eu pegaria pelo menos aqui essa alternativa, né, e copiaria aqui para o meu caderno de erros. Então, colocaria aqui, por exemplo, sobre arquivamento do inquérito. E copiaria esse texto aqui da colega, tá? Aí daria uma lida nas outras. Aquela do indiciamento, como eu falei, ele pode, né, ser declarado ilegal. A alternativa D está incorreta porque é aquilo que eu falei, a prisão ela não é automaticamente relaxada. O juiz pode, inclusive, renovar, né, esse prazo de inquérito, de conclusão. Então, basicamente, a gente teria que ver aqui, dentro de todo esse estudo que a gente fez, no meu caso, eu pegaria essa letra A, que eu fiquei em dúvida, e aquilo que eu falei para vocês. A letra D, eu fiquei em dúvida ali porque ela é letra de lei. Mas justamente o STF entendeu que, além de ser possível essa renovação do inquérito, mesmo o investigado estando preso, ele entendeu também que a prisão
ela não vai ser automaticamente relaxada, que é aquilo que eu falei. Depende do caso concreto. Se for comprovada a necessidade de prorrogação daquele inquérito, não vai haver o relaxamento da prisão. Então também seria um tema que, por exemplo, eu poderia colocar. A gente pode colocar aqui um tracinho só para a gente identificar, né? Então, colocaria aqui essa alternativa. Se o investigado estiver preso e o prazo do inquérito expirar, a prisão não é automaticamente relaxada. O juiz pode conceder a liberdade, mas também pode converter a prisão em preventiva. E aí eu posso colocar... Opa, foi mal, galera, peraí. Os atalhos aqui estão me confundindo. Então, ambas as alternativas acima estão corretas e fiquei em dúvida na questão. Na verdade, não eram alternativas, né? Ambos os pontos, eu vou colocar os pontos acima, foram tratados em uma questão e fiquei em dúvida. Pronto, já coloquei esse tema no caderno de erros. Então, basicamente, é essa a forma da gente fazer o caderno de erros, tá? E agora a gente vai tratar justamente daquela questão que eu falei, que você deve limpar sempre o seu caderno de erros, e também não é o momento aqui de você estar editando ele. Então você faz dessa forma, copia e cola, e já volta aqui para resolver a questão, tá? Bora ver se a gente acha uma mais curtinha aqui para a gente conseguir resolver. Deixa eu... É só questão... Deixa eu ver, questão certa e errado. Isso aqui, certo e errado. O inquérito policial é um procedimento administrativo de natureza inquisitorial, cronológico pela Polícia Judiciária, destinado a apurar a materialidade e autoria de uma infração penal. Até aqui está ok. Solicitada de base para ação penal. Durante o inquérito, o indiciado não tem direito ao contraditório e à ampla defesa. Ok, né? Uma vez que se trata de uma fase preliminar e preparatória do processo penal, mas tem direito a ser assistido por advogado e a não incriminação, não autoincriminação, conforme previsto na Constituição e no Código de Processo Penal. Então, essa questão estaria correta ou estaria errada, galera? Eu marcaria que ela estaria correta, apesar de que a não autoincriminação é um princípio que ele está previsto no Pacto de São José da Costa Rica, expressamente. Mas assim, tem certos pontos que na Constituição Federal também são considerados como não autoincriminação, apesar de que expressamente mesmo ele está previsto no Pacto de São José da Costa Rica. Então pode ser uma pegadinha, né? Questão de prefeitura, Guarda Civil Municipal, então pode ser que devido o nível do concurso assim ser um pouco menor do que uma carreira jurídica, né? Eles tenham tentado fazer uma pegadinha com essa situação. Mas acredito que não, né? Acredito que não, justamente por ser um concurso para a guarda municipal, então acredito que eles não chegariam a esse nível de maldade de cobrar a questão da não autocriminação tal, não prevista na Constituição e sim no Pacto de São José da Costa Rica. Então eu marcaria como certa. Mas vocês viram que eu já fiquei em dúvida, né? Que assim, porque eu não tenho certeza se a autoincriminação, não autoincriminação também está prevista expressamente na Constituição. Então, assim, devido ao contexto da questão, eu marcaria como certo, mas com essa pulga atrás da orelha, já para colocar no meu caderno de erros essa informação. Se a não autocriminação tal ou não prevista na Constituição ou só no Pacto de São José da Costa Rica. Aqui também essa questão do cronológico, né? Pode ter surgido alguma dúvida. Cronológico, o que significa cronológico? Ou seja, gente, aqui segue, né, um rito ali de ordem dos atos. Então, você faz... Houve um inquérito, o delegado faz a portaria, o escrivão faz o tombo do inquérito, é ouvido as testemunhas, se for o flagrante é ouvido o condutor, então segue todo um rito cronológico, tá? Aqui o resto tá ok, né? De base para ação penal, ele não tem direito a contraditório e ampla defesa, né? Inquisitivo é uma das características do inquérito, mas ele tem direito a ser assistido por advogado, né? Porque isso está previsto no Estatuto da OAB
E aí tem a questão da não autoincriminação, né? A questão da assistência do advogado também está na Constituição. Então eu vou marcar certo, devido a ser uma questão que não é assim de uma carreira jurídica, de delegado, defensor, etc. Acredito que eles não chegariam nesse nível de profundidade. É errado. Tá vendo? Eu subestimei aí a questão da banca, porque por causa do concurso. Então, provavelmente é isso, é porque tá no Pacto de São José da Costa Rica, mas vamos ver. O inquérito é o procedimento administrativo inquisitivo. Não obedece rito determinado. Seus atos não sucedem em sequência pré-ordenada. E por isso não é cronológico, olha. Realmente, gente. Eu errei essa questão, olha. Pegadinha. Cronológico. Inquérito, procedimento administrativo de natureza inquisitorial conduzido pela Polícia Judiciária. O inquérito ele é discricionário, né? Uma das características do inquérito é justamente de ser discricionário. Então, assim, ele realmente não segue um rito pré-definido. Naturalmente, o delegado, dentro ali da condução da investigação, ele verifica o que é mais relevante fazer naquele momento ou não. Então, dentro dessa lógica, realmente ele não é cronológico. Eu segui muito a lógica, né, do procedimento administrativo, ou seja, que a gente segue ali um rito, né, de numeração, de ordem dos documentos, mas pensando especificamente quanto à questão do inquérito, ele realmente não segue uma cronologia nesse sentido. Então tá aí, ó, uma questão que a gente colocaria no nosso caderno de erros. Então, o que eu poderia fazer nessa questão? Eu poderia até copiar ela inteira, né? Já que a gente consegue trabalhar ela bem. E aí eu traria aqui, copiaria, né? Aí aqui a gente pode sempre estar colocando uma seta, algo assim, para identificar que é uma questão, né? Ou pode colocar um key, né? Aqui, por exemplo. Pode colocar um key aqui. E aí a gente, apesar de eu falar que não era, né? Para ficar editando, a gente pode colocar um negrito aqui rápido. E já copiar o principal comentário aqui que realmente deixa claro que não é cronológico. Então a gente pode colocar outra seta aqui, errei em prova. Ah, meu Deus, os atalhos estão me pegando, foi mal, galera. Então a gente pega, errei em prova, coloca aqui gabarito. Então pronto, gente, a gente pode até marcar aqui, por exemplo, cronológico, dar uma negritada, tá? Apesar de que eu falei que não é para ficar editando muito, certas coisas pontuais a gente pode fazer. E pronto, já colocou o gabarito aqui, que não segue uma cronologia, né? Não segue uma ordem pré-ordenada, os atos do inquérito. A gente pode ver algum outro comentário aqui que seja interessante. O inquérito policial é um procedimento administrativo e inquisitorial conduzido pela Polícia Judiciária, destinado a apurar a materialidade e autoria de uma infração, servindo como base para a ação penal. Durante o inquérito, o investigado não possui contraditório para defesa. Tá, tudo isso a gente viu, mas a parte central é justamente a parte da cronologia. Acrescento. A discricionalidade, IP é idoso. Aí tá... Olha, até aqui, por exemplo, trouxe um mnemônico já essa questão, que é as características do inquérito. Então, se você lê aqui, ficou em dúvida sobre alguma dessas características, você pode já aproveitar, né, esse mnemônico e copiar para o seu tema lá, para o seu caderno de erros, tá? Eu não copiaria porque não está muito dentro da linha aqui da questão, né? Essa questão de características. Mas dentro de uma questão, por exemplo, de características do inquérito, eu posso pegar e copiar. Então já posso deixar aqui em standby, né? Posso copiar esse mnemônico aqui. Eu posso colocar mais ele aqui à frente um pouco, por exemplo, já que ele não tem nada a ver com essa questão. Posso colocar mais aqui abaixo características do IP. E aí eu já copio e colo aqui embaixo, tá? Beleza, galera. Acho que a gente conseguiu definir mais ou menos quando você deve fazer, como você deve fazer o seu caderno de erros. E depois que você fez, resolveu ali 10 questões fazendo isso. Não é todas que você vai fazer, porque a gente resolveu questões difíceis, mas você vai ter questão fácil que você não vai precisar fazer no caderno de erros. Não vai precisar colocar no caderno de erros. Por exemplo, só a título de exemplo aqui, eu vou fazer o filtro. Eu vou fechar o filtro aqui, colocar um filtro questões fáceis.
tá? Então, vou tirar aqui, vou colocar questões nível de dificuldade muito fácil. Vou colocar, por exemplo, uma certa errada para ser mais rápido. Então aqui, por exemplo, essa questão. O inquérito policial é indispensável para a propositura da ação penal, sendo necessário em todos os casos de investigação criminal, condicionado ou não da existência de outras fontes de prova. Por exemplo, mesmo que o Ministério Público possua prova suficiente para a denúncia, ele ainda deve aguardar a conclusão do inquérito policial para dar início ao processo penal. Então é uma questão fácil. A gente sabe, né, quando a gente estuda que o inquérito é dispensável. Então a gente já vê aí que trouxe que o Ministério Público tem que esperar o inquérito, mesmo que ele tenha elementos suficientes para a denúncia. Então é uma questão que a gente consegue resolvê-la com facilidade se a gente tiver um mínimo de conhecimento de características do inquérito policial. Então a gente vai marcar que está errado. E não necessariamente seria uma questão que iria para o meu caderno de erro. Porque eu já sei que o inquérito é dispensável. Eu vou abrir os comentários, porque é aquilo que eu falei, às vezes você acerta a questão, mas tem algo muito interessante aqui nos comentários, que aí você pode aproveitar para o seu caderno de erros. Mas aqui ele não traz nada de diferente, né? Traz o conceito do inquérito policial, que ele não é dispensável para a propositura da ação penal. Então, assim, só a título de exemplo, né? Não necessariamente é toda a questão que vai para o seu caderno de erros. Esse aqui, por exemplo, eu não achei nenhuma informação relevante para ir para o meu caderno de erros, porque era um tema que eu já dominava de inquérito policial, características do inquérito, tá? Então, não é toda a questão que vai para o seu caderno de erros. Tenha isso em mente. Beleza, aí terminou de fazer as questões, de fazer lá seu caderno de erros, e aí o que que acontece? Você vai salvar, né? Aqui no Google Drive você vai ver que já vai salvar automático. Por exemplo, se eu fechar aqui, você vai ver que já vai estar aqui o seu caderno de erros. Você vai poder mudar o título aqui, renomear, né? Colocar, por exemplo, inquérito. Processo penal, inquérito. Aqui você pode também criar os cadernos e criar pastas aqui dentro, né? Pode colocar, por exemplo, uma pasta de processo penal. Então, a gente criou a pasta de caderno de erros. Dentro da pasta de caderno de erros, a gente cria a de processo penal e pode colocar já esse de inquérito aqui dentro, né? E aí você divide por tema aqui dentro o seu caderno de erros, inquérito, ação penal, competência. Beleza, aí terminou. E aí você já está no momento da revisão daquele tema. Você vai, na sua meta lá, ter inquérito policial para você revisar. Então você vai abrir seu caderno de erros. E aí sim vai ser o momento que você vai editar ele, tá? Então aqui é o momento que tu vai olhar. Pô, não gosto dessa fonte aqui. Que fonte é essa? Fonte Arial? Ah, não gosto dessa fonte. Não gosto dessa fonte. Então eu vou lá, seleciono, vou colocar uma outra fonte aqui que eu queira. Vou colocar a Verdana, gosto mais da Verdana. Então você vai, seleciona. Aqui tu pode colocar, por exemplo, um pouco maior. Pode mudar a cor, colocar um vermelho, tá? E aí você começa a editar, a revisar, né? E aí editando de acordo com o que tu achar mais pertinente. Por exemplo, tu quer dar uma diminuída nas informações, por exemplo, procedimento preparatório. O procedimento preparatório é uma fase preliminar do processo, com o objetivo de reunir elementos que permitam a identificação dos investigados ou delimitar o objeto da investigação, antes de dar início formal ao processo principal. Fiquei em dúvida sobre esse conceito na questão. Aí você precisa colocar tudo isso, procedimento preparatório, repetir uma fase preliminar. Então você pode colocar só uma fase, né? Uma fase preliminar do processo. Objetivo de reunir. Aí você pode ir diminuindo, tá? Uma fase preliminar do processo. Quiser apagar o resto aqui, colocar, por exemplo, objetivo, né? Pode grifar aqui, por exemplo, objetivo. Oh, caramba, eu tô toda vez colocando Ctrl N, mas é Ctrl B. Ctrl B, coloca aqui o objetivo, né? Objetivo, identificação dos investigados, delimitar o objeto da investigação, que era justamente isso que estava na frase da questão lá que a gente ficou em dúvida. Então, pronto. Se quiser excluir isso aqui é só para quando você estiver revisando o caderno de erros, você ter conhecimento. Pô, mas por que eu coloquei isso aqui? Ah, eu fiquei em dúvida na hora de resolver o conceito da questão. Mas aqui na hora, no momento que você está fazendo o caderno de erros, você já pode excluir. Porque você já entendeu, né, por que você colocou isso aí. Aí já vem para a segunda questão. A gente pode também separar em tópicos. Pode colocar, por exemplo, aqui um tópico. Aí aqui a gente pode colocar já outro tópico, tá? E a gente vai ajustando de acordo com o que for mais pertinente pra gente, tá, gente? Pode colocar uma cor aqui. Aqui é o momento que você vai
efetivamente editar o seu caderno de erros. Beleza, vai revisar aqui quantas páginas forem dentro do seu tempo de estudo. Então, se tu tem meia hora para revisar teu caderno de erros, tu vai começar a contar aqui, começar a contar na tela do computador, no teu celular, de acordo com como tu calcula ali o teu tempo de estudo. E aí, aquilo que eu falei, não é para manter sempre essas informações aqui. Então, a partir do momento que esse tema tá ok, tu já tá dominando esse tema, tu não tá mais errando esse tema, ou seja, como é que tu vai saber isso também? Surge essa dúvida. Ah, como é que eu vou saber que eu tô dominando aquele tema? Resolvendo questão, não tem jeito. Resolvendo questão atrás de questão, tu vai ver que tu não tá errando mais aquele tema. Não confia na tua mente de achar, ah, eu acho que isso aqui eu já não erro mais. Eu vou tirar. Você tem que ver de acordo com a resolução de questões que tu tá realmente dominando aquele tema e tu vai excluir ele do teu caderno de erros. Então, por exemplo, aqui, essa questão do inquérito aqui do prazo. Então, se eu sei aqui que ela não vai ser automaticamente relaxada a prisão. Isso aqui já está fixo na minha mente. O juiz não vai relaxar a prisão, por mais que o investigado esteja preso, não seja cumprido o prazo. Então, tu já fixou essa informação na tua cabeça. Então, não precisa estar mais no teu caderno de erros, tá? Então, pode vir aqui e vai excluindo, tá? Sempre tu vai estar alimentando teu caderno de erros e excluindo com informações que tu entende com a resolução de questões que tu já domina. Então, depois de tudo que foi dito, a gente finaliza por aqui essa jornada de aprendizagem do que é o caderno de erros. É uma ferramenta, como eu falei já várias vezes, poderosa. Cada vez mais vocês vão ver que o aprendizado de vocês vai aumentar, a retenção daquele conteúdo que você leu na teoria vai fixar, porque você vai ler, reler, vai revisar no caderno de erros, vai excluir, vai editar. Então, justamente são temas, como eu falei, que você não está dominando, que vão vir para o caderno de erros. Ele é mais do que simplesmente o caderno de erros. Ele é um caderno de aprendizagem que aquilo que a gente sempre conversa. Errar, ok, mas continuar errando sem entender o porquê você está errando, sem ter um estudo investigativo, é o que está errado, o que não deve ser feito. Então, utilizem dessa ferramenta, façam um caderno de erros, que eu tenho certeza que cada vez mais o estudo de vocês vai ter um resultado muito maior e a aprovação vai ficar cada vez mais perto. Tamo junto, galera. Estou aqui para ajudar vocês. Tenho certeza que vocês vão ser aprovados e vão ser os próximos delegados de polícia.